Ei. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, amém? Até o som mudou aí, né? Tá. Até o som mudou, né? Maravilha, graças a Deus. Vamos louvar o Senhor? Você tem um motivo para agradecer a Deus ou não? Tem ou não tem? Aí sim, né? Então vamos agradecer, fecha um pouquinho os seus olhos e coloca o teu coração no altar do Senhor. Agradeça a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Obrigado, Deus, por cada irmão que aqui se encontra. Obrigado, Deus, pelas famílias que se encontram aqui. Que o Senhor, Deus, venha abençoar, Deus, a cada um daqueles que nesta noite se propuseram a estar na tua presença, Senhor. Vem, Senhor, derrama, Deus, o teu agir, derrama, Deus, a tua graça sobre nós. Perdoa, Senhor, pelos erros, pelas falhas, pelos pecados, Senhor. Às vezes cometemos, Senhor Jesus, cometemos algumas falhas, entristecemos ao Senhor. Mas nesta noite, Pai, toca, Deus, em cada vida, toca em cada coração. Aquele que precisa de um renovo, renova. Aquele que precisa ser fortalecido, fortalece. Aquele que precisa, Deus, ouvir a Tua palavra, Senhor, de uma maneira específica. Usa, Senhor, usa do altar para trazer, Deus, a Tua palavra específica, Senhor. Que cada louvor, cada cântico, Senhor, cada momento que vamos, ó Deus, realizar nesta noite, seja, Deus, tudo preparado pelas Tuas mãos, Senhor. E nós também queremos preparar o nosso melhor. Queremos colocar diante do Senhor a nossa vida. Queremos colocar diante do Senhor o nosso coração. E todo mal, toda potestade maligna cai por terra agora. Toda situação contrária cai por terra agora. Nós repreendemos toda ação maligna. Nós repreendemos todo o mal agora. E eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E desde já nós te agradecemos o nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Aleluia! Dá uma linda salva de palmas, meu querido. Glória a Deus. Fala para quem está perto de você, fala: você está bonito hoje, né? Elogio aí, né? Olha as falsidades, né? Acabou de pedir perdão, já pegou, né? Brincadeira, né? Eu sei que você não falou. Eu sei que você falou do coração. Eu sei que você falou do coração. Quem sou eu, né? Eu sei que você tem um coração. Tem um louvor que eu gosto de cantar que diz assim: algo novo sempre acontece quando eu começo a adorar o Senhor, amém? Vamos cantar? O louvor é assim, ó. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É o som de Deus está nesse lugar. É a unção de Deus está nesse lugar. Então declare: as muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. Por quê? É o som de Deus está nesse lugar. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É o som de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. As muralhas não resistirão. As muralhas não resistirão. O inimigo não suportará.
suportará. É o som de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. Algo vindo do céu, algo vindo do céu, arde em meu coração, explodindo em milagres, louvor, evolução e fé, são curas e poder. Com as nossas mãos, Senhor. O quê? É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. Algo vindo, eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua família, explodindo em milagres, louvor, evolução e fé, são curas e poder. A bênção de Deus na tua casa, na tua família, é a unção de Deus que está Nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. abençoa. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. Então aplauda glorificando ao nome do Senhor. Oh, aleluia! Maravilha, hein? Que bênção! Glória a Deus. Então vamos cantar o Senhor. Grande é o Senhor. Essa é novinha, hein? 1971. Olha, você nem era nascida ainda, Helena, tá vendo? Glória a Deus. Vamos lá? Né? O Ronaldo já era grande já, né? Já corria sem camisa. Vamos lá. Bem forte. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, teus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Aleluia. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, bendigo em tudo que prometeu, agradável é sua vontade, tremenda é a sua bondade.
Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre o teu lar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um louvor que eu gosto de cantar bastante, a Miriam gosta dele também, né? Fala sobre lugares altos. E tem momento da nossa vida que a gente parece que a gente não vê uma solução diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de alguma coisa que a gente está passando. Mas é nesse momento que o inimigo quer que você olhe como a galinha vê. A galinha vê apenas aquilo que ela precisa para aquele momento, o chão, a dificuldade. Tem até um desenho, né, que as crianças assistem aí, que eu também gosto, que é a fuga das galinhas. Até que uma delas pensa assim, puxa, a gente pode fugir daqui, a gente pode ir embora, né? A gente pode mudar essa situação. E o cristão, ele tem que sempre ter essa visão. E é tudo que o inimigo quer, às vezes até aquele que não tem Jesus, ele fala, não, eu vou levantar dessa, eu vou sair dessa, eu vou caminhar, eu vou voltar aonde eu estava. Mas às vezes o cristão, ele para olhar para a dificuldade, ele fica paralisado no caminho. Repreenda isso da tua vida, meu querido. Deus quer fazer você andar por lugares altos. Deus quer fazer com que você veja as promessas. Deus quer fazer com que você sinta a presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Habitas em mim, nunca desiste de mim.
adoração. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar, meus queridos. Glória a Deus. Que alegria, né? Nós estamos na campanha da restauração. Tem muita coisa que Deus precisa restaurar em nossas vidas. Embora, quando a gente fala, né, Miriam, de restauração, a gente fala assim, mas da onde? A gente começa a falar assim, da onde, Senhor? Queridos, todos os dias precisamos de restauração em nossa vida. Nossa casa, no trabalho, como profissional. Todos os dias, como pessoa, como marido, como mulher, como filho. A gente sempre tem que ser melhor. Sempre, todos os dias a gente tem que melhorar, porque a vida vai nos ensinando, né, Rose? Vai nos ensinando, a vida vai batendo na gente. E hoje eu quero falar sobre um personagem que as pessoas discriminam bastante, né? Quando a pessoa não tem fé, Fernando, de quem que a gente lembra? A pessoa não tem fé. Tomé, tá vendo? Não tem, você é igual Tomé, Miriam. Aí, ó, tá vendo? Não acredita, para. A gente até usa Tomé para xingar as pessoas. Ai, Tomé, né? Você é Tomé. Mas será que Tomé não é parecido, às vezes, com a gente? A gente também, às vezes, não é parecido com Tomé? Vamos ler? João capítulo 20. E eu fiquei pensando, né? Puxa, nas atitudes que Tomé teve. E eu fiquei com dó de Tomé. Eu falei, puxa vida, Tomé, ele foi levado pela situação, circunstância. Tinha um monte de coisa, né? É uma soma. Então, João capítulo 20, versículo 24. Diz assim, ó, achou aí? Se você não achou, você pode acompanhar aqui. Evangelho de São João. Jesus já havia, e a gente vai ouvir bastante, né? Daqui, acho que semana que vem já é Páscoa, né? Semana que vem já é Páscoa. Semana que vem a gente estará aqui na quinta-feira falando, né? Sobre a morte de Jesus, ressurreição, que para nós, para a humanidade, foi o maior ato de coragem, de amor, de fidelidade e de restauração. No cristianismo, né? Ali começou uma grande mudança na história da humanidade. Diz assim, ó. Ora, Tomé, um dos 12, chamado de Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então disseram-lhe, pois os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir os sinais dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Depois de 8 dias, estavam outra vez os discípulos dentro de uma casa com ele, estava também Tomé. Chegou Jesus, e estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulos, mas crente. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu, Deus meu. E disse-lhe Jesus, porque vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Porém, eles foram escritos para que creiam em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha que maravilha! Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, fala conosco nesta noite, que a Tua palavra dirija, que o Senhor esteja no controle. Daqui a pouco estaremos em oração, daqui a pouco estaremos apresentando, Deus, a cada vida, a cada família diante do Senhor. Mas precisamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, entender um pouquinho e aprender com a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém
e amém. E eu pergunto para todos nós aqui, eu faço essa pergunta: o que é fé para você? Pare um pouquinho e pense aí, o que é fé? O que vem na tua cabeça? Se eu pudesse colocar o microfone agora aí diante de você, o que você falaria? Diante dessa pergunta, o que é fé para você? Né, Fernando? O que é fé? O Fernando está ali resmungando alguma coisa ali. Fé. O que é fé? Eu coloquei algumas coisas que talvez eu imaginei que eu e você responderíamos, né? Diz assim, ó: a fé é acreditar sem ver. Isso é fé. O pastor Alexandre, é fé. Eu acredito sem ver o Senhor. É fé. Beleza? Certo. Em Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a prova, é a certeza das coisas que não vemos, mas também é a esperança daquilo que queremos alcançar. Então, ora, a fé é as coisas que esperamos, e a prova é a certeza das coisas que esperamos, mas é a certeza que vamos obter, né? Uma explicação bem legal. Então, fé é a certeza que eu vou receber, também é fé. Em Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí tem gente que fala: se eu não tiver fé, eu não vou agradar a Deus, né? Puxa vida. E aí, eu fui aqui e analisei um pouquinho, e eu respondi algumas coisas aqui. Por exemplo, o que eu respondi? Eu respondi assim, que ter fé é não ver, mas acreditar, tá? Então eu não estou vendo nada, mas eu acredito que Deus está agindo, que Deus está trabalhando. Eu estou fazendo a minha oração, mas eu creio que a minha oração está chegando diante do Senhor. É ver com outro tipo de olho, né? Com outro tipo de olhos. É enxergar algo que eu não estou vendo, mas tenho a certeza que que está acontecendo. Outra coisa, é um sentimento espiritual, gente. A fé é um sentimento espiritual. Por que é um sentimento espiritual? Porque a fé eu não consigo tocar. Olha, se eu conseguisse, aqui está a fé. Não está. Então a fé eu preciso acreditar aqui dentro. Eu preciso viver a fé. Na verdade, eu preciso sentir que a fé está junto com a gente, não é assim? Quando a gente sente, igual a pastora teve eu já tive uma experiência igual a pastora teve, que você vê ali um espírito maligno, você percebe que não é anjo, você sente um arrepio. Você está entre dormindo e acordado, mas você sente que alguma coisa entrou ali naquela situação, e você, opa, isso aqui não é de Deus, porque você sente algo ruim se aproximando de você. Você fala assim: opa, tem alguém aqui, não é de Deus. E quando você entra num ambiente também pesado, de briga, de contenda, você fala assim: puxa, aqui não tem paz não, nesse lugar não tem paz, esse lugar aqui é opressão genuína. E aí você também sente aquilo ali. E fé é assim. A fé é uma certeza que entra dentro do coração, mesmo você vendo que as coisas não estão acontecendo do jeito que você imaginava, que você pensava, mas você acredita dentro de você que a fé está junto com você. Como nós sentimos a presença de Deus com a gente. Como nós sentimos que quando a gente estava cantando, a gente parece que a gente estava chegando diante do Senhor. É pela fé. O louvor é dirigido pela fé. As orações são dirigidas pela fé. Então a fé eu entendo que é um sentimento. Terceira coisa que eu entendo que fé é, Celeste: fé é uma questão de opinião. Nossa, pastor Alexandre, agora você foi... Que livro que você tirou? Não, tirei daqui, ó, da vivência que a gente tem. Eu percebo que para ter fé, e quando a gente lê a palavra, a gente vai entendendo aqui que os grandes homens aqui, que aqueles que tiveram fé genuína, porque tiveram uma opinião: eu vou crer, eu vou seguir, eu vou fazer. E aí eu separei 2 homens aqui para a gente ver essa mudança. Primeiro homem que eu vejo aqui é Abraão. Abraão, a gente não fala que ele é o pai da fé. Abraão, o nosso pai, o pai Abraão. Mas a gente vai ver que Abraão, Deus fala com Abraão, fala: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela. Então Abraão entendeu que era Deus que estava falando com ele. E Abraão então sai e segue aquela voz que ele não viu, mas ele compreendeu que era Deus. Só que no dia a dia,
Conforme foi passando os anos, Abraão, que hora que eu vou ser pai? Ele entrava e via a realidade na casa dele, a mulher dele não engravidava, nada, nenhuma cólica eu senti, nenhuma ânsia. Aí Abraão saiu, mas Deus falou, e assim é a vida da gente, irmãos. Aí a gente fala assim, mas eu preciso ter fé. E aí Abraão começa então a criar plano A, criar plano B, ele com a mulher começa a fazer vamos para lá, vamos para cá, e demora as coisas acontecerem na vida de Abraão. Porque Abraão, ele ficou um pouco com medo, ele ficou um pouco assim, mas como vai ser? Como vai acontecer? Aí, a gente vai ver um outro homem aqui chamado Noé. Noé, Deus vem e fala com Noé, você vai construir uma arca. E esse Noé aqui levou 120 anos construindo a arca, acreditando numa chuva, numa inundação que nunca havia acontecido. É doideira, não é? Loucura. Não é, Celeste? O cara construiu uma coisa, um barco, dizendo que aquele lugar ali iria inundar. E o povo nunca tinha visto, Miriam, inundação. Se você for lá hoje em São Paulo e falar que vai inundar, a turma fala assim, é verdade, porque eles já viram. Mas na época de Noé, ninguém viu nada acontecer. Noé, Noé. Você acha que o rio vai chegar até aqui, Noé? Você está construindo um barco. E a Bíblia fala que Noé acreditou genuinamente durante 120 anos, Cido. 120 anos Noé determinou no seu coração de acreditar e ainda convenceu os seus filhos e ainda convenceu a sua esposa que Deus tinha falado com ele que era para eles fazerem e realizarem uma grande obra. E quando veio a chuva, todo mundo falou assim, Noé não mentiu, Noé acreditou, esse Noé é um homem de fé. E aí, vamos trazer para nós um pouquinho agora. Será que a gente tem esse tipo de fé? Tem praticado essa fé? Será que a gente consegue ter fé por isso? Aí eu chego em Tomé. Tomé andou com Jesus, Tomé estava do lado de Jesus, Tomé viveu com Jesus. Teve até um momento em que a gente vai ver que Tomé, ele era, além de Pedro ser sincero, eu vejo que Tomé era uma pessoa também muito sincera. Quando a notícia de Lázaro chega para Jesus, que Lázaro está doente, e Jesus comenta alguma coisa com os discípulos que estavam ali ao lado dele, Jesus fala assim, olha, mas essa doença aí não é para a morte, essa doença é para que a glória do Senhor se manifeste. Os discípulos, maravilha. Depois Jesus fala assim, senti uma coisa, eu acho que Lázaro está dormindo. Aí os discípulos, mestre, se Lázaro está dormindo, então está com saúde. Aí Jesus falou, não é dessa morte, desse sono não. Não é do sono, do cansaço físico. É morte. Aí a gente vê que Tomé entra e fala, Senhor, o Senhor não está pensando em ir lá, voltar lá, porque há pouco a gente veio de lá e os judeus tentou apedrejar a gente. Ou a gente vai voltar para morrer também com Lázaro. E aí Jesus fala assim, não, o homem que caminha durante o dia não tem que ter medo. A gente vai caminhar durante o dia e Deus vai nos proteger. Para com isso, Tomé. Então a gente já vê que Tomé, ele era muito racional. Tomé, para ele acreditar, ele tinha que ver. E a gente não é assim, irmãos. A gente recebe tanta palavra daqui do altar, desde janeiro Deus falando com a gente, desde do ano passado Deus falando com a gente. Talvez você está esperando uma promessa que Deus já falou lá atrás com você, e daí você fala assim, acho que vamos aqui usar a pastora Rosana. Acho que a pastora estava tão embalada daquele culto que ela liberou uma palavra e falando que era para mim. Jamais eu sou um Zé Ninguém, jamais eu vou conquistar isso. Está vendo? Por quê? Porque a gente não está vendo. Olha só a fé. Por isso, queridos, a fé, ela tem que ser trabalhada dentro da gente, dentro do nosso coração. Todo momento é uma luta. Você pensa que Noé aqui não pensou, eu pensando aqui com os meus botões, você acha que Noé não falou assim, será? Às vezes, talvez, quando ele ia dormir, porque a mulher às vezes gosta de falar uma verdade, né? Você acha que a mulher de Noé não falou assim, Noé, você tem certeza que foi Deus mesmo que falou com você? Né? Tem mulher que fala assim, Noé,
Eu fico imaginando que a mulher de Noé falou assim: Noé, você tem que ser. Era mesmo Deus que falou com você, Noé? Você está construindo aí, você está perdendo um tempo da nossa vida. Olha quantas casas a gente podia construir aí, né? Com essas madeiras que você pegou aí, ó. A gente ia morrer, a gente ia morrer. E os nossos filhos vão desfrutar do aluguel que a gente ia alugar essas casas aí, ia dar um monte. Olha um condomínio grande. Não é não, Deus falou comigo. E às vezes, queridos, a gente está esperando algo diante de Deus. Deus falou com a gente. Deus abriu as portas. Deus falou naquele culto. A gente até chorou no culto. E aí o inimigo começa a colocar o quê? Trazer o racional na nossa vida. Não, será mesmo que foi para você aquela palavra? Você tem certeza que era para você? Acho que não era para você essa palavra não. Não era essa promessa não para você. Você não vai conseguir não. Queridos, e você notou que antigamente a gente acreditava muito mais, parece que a gente tinha muito mais fé? Por que a gente está tendo dificuldade de acreditar nos dias de hoje? Porque as informações são muito rápidas. Naquela época a gente acreditava na loira do banheiro, né? Naquela época a gente acreditava, né? Que mais aí? Saci pererê, mula sem cabeça, né, Cido? A mãe falava pra gente: se tomar leite com manga, você vai morrer. O dia que eu cheguei em casa, esqueci que eu tinha chupado mango o dia inteiro. E aí eu cheguei, bebi um copão de leite e falei: ah, Senhor, já era. Daí fui despedir dos brinquedos. Fui no quarto da minha mãe, olhei, falei: a última vez que eu vou olhar para os meus pais. Aí fui deitar, olhei para os meus irmãos, a gente dormia tudo na sala. Aí eu falei assim: amanhã eu não estarei mais aqui. Não quis contar para minha mãe. Entreguei minha vida: Senhor, se eu pequei alguma coisa, né? No outro dia, levantei numa boa. Então, naquele dia caiu esse mito que manga não faz mal com leite. Mas a gente acreditava porque aquilo ali era a única informação que a gente recebia dos nossos pais, dos nossos avós, porque eles colocavam medo em nós. Então, nessa época da Bíblia, também era muito medo, muita lenda, muita crendice. E a gente vê que Tomé aqui, ele estava vendo os milagres, ele estava vendo as coisas acontecer, mas ele era muito racional. Senhor, olha só, vão matar a gente. Ele estava com medo de morrer no meio dos discípulos. Talvez, acho que passou na cabeça de Tomé: que enrascada que eu entrei. Olha, me chamou para ser discípulo, agora eu vou morrer apedrejado. Esse Jesus é meio doido. É meio louco esse Jesus. E aí, gente, Jesus vai lá e ressuscita um morto, Elaine, de 4 dias. Você já imaginou? Os assembleando daquela época, quando o Lázaro sai de lá, os reteté, os pandeiros que eles tocavam. Eu fico imaginando que ali já era para ter caído por terra todo o pensamento racional de Tomé. Falar: gente, eu nunca mais vou duvidar. Se é eu ali, eu falava: Senhor, nunca mais vou duvidar. Nunca mais eu falo mais nada. E às vezes é assim com a gente, irmãos. Tem hora que a gente vê a morte diante de nós e fala: Senhor, nunca mais vou duvidar. Passou 3 dias, a gente já está reclamando e a gente volta a ser racional de novo. Por isso que o último que eu coloquei aqui, ter fé, é uma questão de opinião. Fala para quem está do seu lado, fala assim: ter fé é questão de opinião. Eu já orei assim, Miriam: Senhor, me dê fé. Senhor, me reveste com fé. E eu chego agora em 2025 e vejo que essas orações não é assim. Fé, eu tenho que buscar essa fé. Fé, eu tenho que viver a fé. Fé, eu tenho que viver pela fé. Eu tenho que acreditar pela fé. É, não é? Eu lembro um dia, uns anos anteriores, quando eu comecei a trabalhar por conta. Porque você, quando trabalha por conta, é assim, né? Você trabalha por conta, você tem que vender, você tem que fazer o trabalho e aí você recebe. Não é igual quando você trabalha na empresa, você está lá, está garantido. E quando eu comecei a viver por conta, você estava acostumado com dia 5, dia 10, não é? Dia 20. E aí teve um dia que eu falei assim: Senhor, né? Não tinha nada. Não tinha cartão, não tinha ajuda. E eu falei: não, então eu também não vou pedir ajuda de ninguém. Aí eu falei para a Márcia assim, falei assim: ó, eu tenho o último dinheiro aqui.
É o último dinheiro. Eu vou no mercado, eu vou comprar, agora daqui a 2 dias a gente não sei o que eu vou comer. Se não vier, se eu não receber. Aí a Márcia falou assim, não, Deus não cuidou até agora. Tá vendo? Deus não está cuidando. Você acha que Deus vai deixar a gente passar necessidade ou alguma coisa assim vai acontecer? Mas a gente que é homem, irmãos, a gente fica assim preocupado porque a gente é o provedor da casa. Mas a mulher também, ela é uma mão de Deus, é uma manifestação de Deus na vida do homem. O melhor de Deus está na mulher, sabia? Às vezes a gente fala assim porque a alma da casa é a mulher. A mulher, ela sente as coisas, a mulher, ela, por isso que às vezes a gente até brinca, né? Que sempre a mulher está certa. E mesmo que ela esteja errada, ela vai morrer falando que está certa. Não é, Fernando? É assim. Não é, Priscila? Está certa, falei. Não é? Daí vai lá, dá errado. Ela fala, não falei para você que ia dar errado. E dá errado. Então a mulher, ela é a alma da casa. E daí, queridos, eu fui no mercado já pensando assim, falei, Senhor, oh Deus, eu não sei o que vai ser daqui a 2 dias. Quando eu entrei no mercado, já estava quase fechando o mercado. Aí tinha um amigo lá, ei, gritou lá, ei. Eu estava passando, ele falou, vem aqui, viu? Você dá treinamento? Eu falei, dou. Ele falou, eu tenho minha empresa lá, estou precisando de uns treinamentos. Eu falei, ô. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, que dia que você pode dar um treinamento? Eu falei, a hora que você quiser, né? Amanhã eu já posso ir lá, né, Ronaldo? Já falei, amanhã eu já vou lá, uma coisa. Ele falou, não, vamos marcar daqui a 2 sábados. Tá bom, né? Aí já imaginei, daqui a 2 sábados, não, beleza, já é um trampo, né? Trabalho. Só que daí, irmãos, olha como Deus trabalha, Cezão. Aí ele olhou e falou, só que é o seguinte, eu vou pagar adiantado, eu quero que você passe amanhã, porque eu já peguei um dinheiro aqui, eu já vou pagar adiantado. Quanto que é o treinamento? É tanto. Ele falou assim, então passa amanhã à tarde lá, porque amanhã à tarde eu já vou colocar esse dinheiro na tua mão. Aí eu entrei no carro, a Márcia, viu? Não falei? Deus nunca vai deixar, e sempre vai assim, sempre é assim, queridos. Deus, Ele é maravilhoso, e por isso que ter fé não é só, querido, achar aqui bonitinho ter fé, é questão de você falar, ver a luta, a prova, a dificuldade, mas eu vou decidir acreditar no Senhor, eu vou decidir confiar no Senhor, eu vou decidir continuar construindo a arca, porque eu sei que foi Deus que falou comigo, é Deus que dirige a minha vida, é Deus que está no controle de todas as coisas, então eu tenho que decidir acreditar todos os dias, aleluia. E aqui eu vejo que Tomé tinha tudo para ser legal, até que Jesus, tanto que Jesus falava, olha, 3º dia eu vou ressuscitar e tal, mas eu acredito que todos os discípulos aqui, ele esperava que Jesus jamais terminaria na cruz, Miriam. Nenhum deles imaginava que Jesus morreria do jeito que morreu, calado, sofrendo, sangrando, sem fazer nada. O homem que ressuscitou um morto há 4 dias, agora estava na cruz, paralisado. Então quando os discípulos começaram a ver aquilo ali, gente, cada um de nós vai morrer na cruz também. Então eles começaram a fugir. Você está vendo? Ué, mas eles não tinham fé em Jesus? Não começaram a fugir? E nós também não temos fé, e tem momentos que a gente não quer fugir, que a gente quer abandonar a nossa fé, que a gente quer desistir, que a gente fala assim, não vou na igreja, eu vou ficar um tempo isolado, eu não quero mais pensar, porque Deus me abandonou. Naquele momento eles estavam dizendo, está vendo, Jesus, nós seguimos 3 anos para acabar nesse fim aqui, nessa situação, como um condenado, como um ladrão. E João foi aquele que ficou lá junto com a mãe, ficou junto com Maria Madalena, ali, falando, puxa, sentindo a dor, talvez até acompanhando a família. Ô Maria, é um filho que está lá, seu filho está lá, meu amigo está lá. João não se importou se ia morrer ou não, mas foi o único discípulo que não abandonou o Senhor, ficou ali. Mas ao 3º dia, Jesus ressuscita, aparece aos discípulos, e não sei onde Tomé estava, talvez Tomé foi, Tomé, vai buscar um pão com mortandela para a gente ali no São Vicente. Tomé foi. Quando Tomé chegou, eles estavam todos eufóricos, Jesus veio aqui, Jesus ressuscitou, é verdade. Aí Tomé fala
a seguinte frase: se eu não tocar nos cravos, se eu não tocar do lado perfurado, se eu não ver as marcas, jamais, eu não vou acreditar. Vocês estão falando com vocês viram um fantasma aí, vocês estão doidos desses dias aí, ó. E a Bíblia fala que passa-se 8 dias. Eu estava lendo lá, eu falei assim, por que Jesus já não veio no final do dia? Aí como que é doideira, né, Miriam? Por que Jesus não veio no dia seguinte? Tomé, eu estou aqui. Porque, queridos, o Senhor é maravilhoso. Ele deixou 8 dias os discípulos ali confusos. Talvez até alguns ficaram pensando, mas está demorando demais, mas será que vai acontecer mesmo? Será que não vai acontecer? Ficaram ali pensando. Não é assim, irmãos. Às vezes a gente traça um rumo na nossa vida, a gente acha que as coisas vão acontecer na nossa hora, no nosso tempo. Os discípulos que estavam ali falaram, você vai ver, Tomé, Jesus vai se mostrar aqui, ó, amanhã mesmo. Aí Tomé entrava e falou, um dia, cadê? 2 dias. E aí, gente, vocês falaram que vocês viram Jesus? 3 dias. Tomé jogando videogame lá. E aí, pessoal, vocês falaram que Jesus ressuscitou. Cadê? 3 dias já que vocês falaram aí. Cadê ele? 4 dias. Passava Tomé lá. Gente, vocês aí, gente, vamos trabalhar. Para com esse negócio, vamos sair daqui. Ninguém vai fazer mal pra gente agora. Ele não vai aparecer mais, tá vendo? Loucura de vocês. 5 dias, 6 dias, 7 dias. No 8º dia, talvez, acho que Tomé até fez piadinha. Falou, gente, 7º dia, Tomé falou aí, ó. 7 dias, não, número bíblico aí, ó. No 8º dia, bateram na porta. Os discípulos nem esperavam mais. Aí é Jesus, paz seja convosco. Aleluia. Aí os discípulos, tá vendo, Tomé? Aí, Tomé, eu fico imaginando a alegria deles. Aí, Tomé, agora fala aí que não é Jesus. Você já imaginou? Eu fico imaginando a algazarra que ficou ali, eles bateram, deram uns copinhos no Tomé. Aí, Tomé, aí Jesus, ei, Tomé, né? Porque na Bíblia parece que Jesus é sério, né? Eu fico imaginando Jesus assim, ei, Tomé, hein, você duvidou, hein, Tomé? Toque aqui agora, não é isso que você desejou? Aí Tomé tocou. Aí, uma coisa que maravilhosa que acontece com Tomé. Tomé fala, Deus meu Jesus. Ele reconhece que aquele homem realmente era o Filho de Deus. Ali, Tomé tomou a decisão de acreditar. E daquele dia em diante, nunca mais o Tomé que ele era, morreu naquele dia e ressurgiu um outro Tomé, porque a partir daquele dia, Tomé decidiu acreditar em Jesus. Por isso, meu querido, quando você abrir os olhos pela manhã, decida crer em Jesus. Mas estão falando na televisão, né? Não estão falando agora que dia 20 vai acontecer a 3ª Guerra Mundial. A Márcia falou, ai meu Deus, o que vai ser? Eu falei assim, vamos crer, vamos pegar firme, não é? Mas se for verdade, vamos pegar firme, vamos continuar acreditando, vamos continuar seguindo a nossa caminhada, porque se até agora Deus sustentou a gente, Deus irá continuar sustentando a sua igreja, Deus irá sustentar o planeta, Deus irá sustentar a tua casa, Deus irá sustentar a tua vida. Senhor, mas eu estou passando por luta e por prova, mas continue dizendo, Senhor, eu estou por luta, por prova, mas eu creio que o Senhor há de me sustentar ainda, eu creio que o Senhor está comigo, eu creio que ainda aquela promessa que o Senhor falou há 10, há 15, há 20 anos atrás, ainda vai acontecer na minha vida, que o Senhor, quando falou comigo, Senhor, naquela casa de oração, quando o Senhor falou comigo naquele culto, quando o Senhor usou a boca do profeta para falar comigo em profecia, quando o Senhor falou comigo, isso, Senhor, não posso negar, que talvez aos meus olhos não esteja nada acontecendo aquilo que foi falado, mas eu decido crer, confiar, continuar, acreditar, e eu vou viver pela fé. Isso é viver pela fé, igreja. Isso é caminhar pela fé. Isso é todos os dias respirar por fé.
Glória a Deus, é acreditar, é confiar todos os dias. Eu não sei. E nem sempre a gente vai conseguir explicar todas as coisas que estão acontecendo na nossa volta. A gente tenta. Tomé foi racional até o último minuto. Ele acredita, se eu não tocar, se eu não ver, se não acontecer, é igual a gente. Senhor, nada está acontecendo, eu vou deixar de acreditar. E hoje o Senhor traz essa palavra: restaura a teu coração, a tua vida espiritual, e volta a acreditar. Porque nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Por que está se esfriando? As pessoas estão desistindo de crer. As pessoas estão dizendo assim, não vai voltar. É tudo enganação, Bíblia, igreja. É muito para nós. As pessoas estão vivendo racionalmente, acreditando em outras coisas. Eu vejo gente que teve milagres grandiosos e hoje não estão mais na casa do Senhor, porque deixaram de crer, deixaram de acreditar. Por isso, queridos, não importa o que estamos passando na nossa volta, não deixe de crer. Creia. Amém? Vamos cantar um louvor antigo? Um louvor antigo que diz assim: eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, que a minha vida, né? Que os montes se removerão. Será que eu lembro tocar, irmãos? Vamos se colocar de pé e depois a pastora Rosana vai orar por nós, vai ministrar a oração, a unção. Eu tenho a certeza que Deus irá se manifestar em nosso, já está se manifestando em nossa vida, no nosso coração. Vou tentar lembrar aqui, hein, irmãos? Essa aqui é antiga, né? Mas ela tem uma palavra muito importante. Aleluia, Senhor. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, que os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. E serei mais que vencedor. E serei mais que vencedor. Aleluia! Dá uma linda salva de palmas.
Glória a Deus. Amém, irmãos? Que palavra poderosa, né? Pastor, parece que você estava na minha casa hoje, né, Orlando? Deus te usou, pode ter certeza, poderosamente. Que Deus é tão fiel, tão justo, que eu cutucava o Orlando ali, eu falei, Orlando, que benção. Que isso tem testificado, né? A presença do Senhor, a presença do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, na nossa casa, neste altar, como Deus fala, como Deus testifica, né? A presença, o poder, o agir. E eram 6 horas da tarde, eu disse assim para Orlando, eu vou orar. Deus me incomodando para ir orar. Quando eu levantei dali, eu falei, Orlando, eu acabei de entender que a fé, ela anda junto com o silêncio. Ó, glória a Deus. A fé, ela anda junto com o silêncio. Quando a gente se cala e começa a acrescentar a fé, né, no Senhor, aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos aguardando, né, as promessas na presença de Deus. Eu entendi ali, e eu disse para Orlando, Orlando, eu orei, e o que Deus falou? Silêncio, apresenta a tua fé na presença de Deus. Isso é lindo que Deus faz, é maravilhoso o agir de Deus, o manifestar de Deus. E aí eu começo a entender que o que Deus tem falado, o que Deus tem tratado conosco aqui na nossa casa, é tão maravilhoso falar. E eu naquele momento, eu falei para Orlando, eu orei tanto em mistério, eu falei tanto com Deus, eu senti tanto a presença de Deus, eu chorei na presença de Deus, eu senti o agir de Deus, e Deus falou, a fé você já tem, agora, silêncio. Não adianta você murmurar, espernear, não adianta você dizer, você é culpado, eu sou culpada, você é isso, não. Fique em silêncio. A fé que Deus recebe é quando você se apresenta a Deus em silêncio. Senhor, esta é a minha fé, este é o momento a qual eu estou passando, eu estou precisando que o Senhor venha advogar a minha causa, que o Senhor entre como juiz, que o Senhor venha apresentar a mim, ó Deus, com o teu poder. Não importa se aquilo que eu estou precisando, a minha oração foi essa. Não importa, Senhor, se aquilo que eu estou precisando o Senhor vai me conceder, não importa. Mas eu quero ter fé para continuar. Eu quero ter fé para olhar e saber que todos os dias o Senhor tem cuidado de nós, que todos os dias o Senhor tem mantido a minha casa, a minha vida, a minha família. Todos os dias o Senhor tem acrescentado ali o pão, o alimento, o sustento espiritual. E por isso que eu falo, é momento de silêncio. Para de falar. Quando você fala muito, você dá legalidade para o inimigo agir. Quando nós falamos muito, nós estamos dando palavras para o diabo ir, Ramanábia, contra mim, contra você. Aí que o inimigo vem e rouba a nossa fé, por mais pequena que ela seja, por mais pequena que você tenha se apresentado na presença de Deus, se sentido o menor dos vasos na presença do Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite, usa a sabedoria que Deus está nos dando através da palavra. Não seja Tomé, Rabadaba, Shebadaia, mas que você chegue na presença de Deus. Eu sei que o meu Senhor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e a promessa se cumprirá. No pouco, no muito, Ele vive. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar buscando, eu vou continuar adorando, eu vou continuar louvando, porque o Senhor tem sido Deus. Aleluia. Oh, encanta-e. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Oh, Rabaracachanabaia, Asialabarasubiai. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Que apariou xarábia, Ele tem cuidado de nós, Uricábia, Ele tem feito maravilhas, aleluia. Romperá xarabaia, operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Oh, xaracábia, operando eu, diz o Senhor, eu faço na tua vida, Aracandarábia. A fé requer silêncio na alma, Candarábia, Ásia Candorraia. Fecha a tua boca, Aracandarábia. Abre o teu coração para Candorri Calabaróbia. Diga a Ele, o Senhor é Deus.
na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu trabalho. O Senhor é Deus, é o Senhor quem restaura. E a Ele está restaurando o teu casamento. A Cátia Codeai, não fala nada, e a Cadou e achei. Não fala nada, e a Candalada da Gabada Badai, mas se apresenta, e a Candoiô. Diga a Ele: Senhor, eu creio, Senhor, no teu mover. Eu creio, Senhor, no teu agir. Eu creio, Senhor, que o Senhor está trabalhando. Eu creio, Senhor, que o Senhor já está movendo. Aqui a túbia deixa bem, aqui a estábia cadabaia, a suriaba, as que eles bebem a checomeia, as cumenecome, as tobiana, a lavarúbia, eu me achai. O Senhor está ouvindo a tua oração agora. Fala com Ele. Fala, Senhor, tu encabias, ouve, ó Pai, o clamor nesta noite. Restaura a fé, Cadiarai. Restaura, Senhor, tu encabias a vida espiritual da tua igreja, a vida espiritual do teu povo. Coloca em ordem, restaura os muros caídos, Senhor. Restaura, Senhor, aquilo que se perdeu, Chuimeia, aquilo que na Arábia, que na Nóbia chegou. Restaura, Senhor. Restaura, vai orando, igreja. Eu sou Deus, Chuicabio. Ariodebia Sobai. Abia Chuti canta com Dedeba, vai amabia show. Vai lá, Senhor. Vai lá, Jesus do Icábia, e restaura com Jerebio Chudemei. Abia Chubia, labra sábia, Chadedom, Yeshei. Ah, Jesus, ah, Jesus. Jesus, chama por Ele. Diga: Jesus, vai ao meu favor de um encâmbio. Ah, Jesus, advoga minhas causas, o decódio do Duiá. Ah, Jesus, juiz da terra. Ah, grande juiz, o encanto, Yodoyom, eu chamo. Ah, Jesus, o encaio. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Jesus, 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 chama por Ele, igreja. Diga: Aracandarábia, me ajuda, Senhor, Juricai. Ah, Senhor, eu preciso, Uricabarábia. Diga a Ele: eu preciso ser restaurado, Uricanderábias. Oh, glória, oh, glória. O Senhor está aqui. Oricantera manai, glorifica. Sinta a presença dEle. Oriabia chave andou. Deus está entrando com providência. Abia judicábia. Deus está providenciando a tua vitória agora, Ricabaiô. Abaracadarabachuderábia. Baracantarabalabastudicadalabajudalabajeu. Aleluia, 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 aleluia. Recebe, ó Deus, adoração, a gratidão. Aracandarabachobi, oh, Arai, Aracanda,
Seja grato, seja grata, Arecanderábia, Aramanébia, Aramachóbia, no Recábia, no pão, Curicábia, no muito, seja grato, Sarabábia, seja grato, agradeça por esta noite, agradeça pelo agir, agradeça pela provisão da tua palavra, do teu povédio e cai, da terecábia, do teu Espírito Santo, aleluia, aleluia, oh, aleluia. Seja grato, igreja, seja grato ao Senhor. Olha que mover maravilhoso do Senhor. Rabiacantas, Amarachibiricaias, que a presença, que a graça, Ramanai, que a misericórdia, que o perdão de Miricábias, que a presença do Espírito Santo está sobre nós, sobre esta igreja, sobre este altar, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, Uricanderábia. A provisão dos céus irá se manifestar, aleluia. Oh, Xiribicás. Amém. Irmãos, é muito importante você vir até a frente e receber uma unção agora. Você vai receber uma unção sobre a tua cabeça. A palavra de Deus diz que a unção quebra o jugo. Deus vai quebrar jugo que estava na tua vida, vai ser quebrado em nome de Jesus. Porque Deus fala: eu sou o Deus que restaura. Jesus, quando ele foi pregado naquela cruz ali, estava sendo ordenada a restauração para o povo de Deus. E eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que quando você receber esta unção, você diga: Pai, eu recebo restauração para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, em nome de Jesus, amém? Eu vou estar ungindo vocês, e que vocês venham crendo no poder de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé, igreja? Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você coloque a mão na altura do teu coração, e eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus te fortaleça, te renove, que esta unção que está sobre a tua vida, ela possa multiplicar espiritualmente na tua vida, na tua casa, nos teus sonhos, nos teus projetos, no nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, é no nome do Senhor que nós recebemos a unção da vitória, recebemos a unção da confirmação, a unção da bênção, a unção do milagre. E que nesta noite, Pai, tudo aquilo, Senhor Jesus, que estava impedindo a nossa vitória, que estava fazendo a gente ser como Tomé, muito racional, desacreditado, não acredita, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Caia por terra esse Tomé na nossa vida, caia por terra, Senhor, na nossa vida, porque nós queremos, ó Deus, viver na fé. Deus, todos os dias acordar pela fé, Senhor, estar na tua casa pela fé, Senhor, trabalhar pela fé e acreditar que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu creio no nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a tua casa, eu profetizo sobre a tua vida, eu profetizo sobre os teus negócios, eu profetizo sobre a tua família, eu profetizo sobre os teus sonhos, sobre aquilo que as pessoas já riram de você, que as pessoas falaram assim: você nunca vai conquistar, como fizeram com Noé, como fizeram com Abraão, como fizeram com Zacarias. Que Deus nesta noite possa selar na tua mente, que a partir de hoje você decida todos os dias a acreditar pela fé, a viver pela fé, confiante no Senhor. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém
e amém. Amém? Nós vamos orar pela oferta. E que se você não pegou o envelope para domingo, tem envelope aí? Tem, tá ali, né? Só tá escondido. Acho que tiraram, né, Reinaldo? Se você não pegou, pega o teu envelope para a gente consagrar no domingo, amém? Domingo a gente vai ter Santa Ceia. Domingo a gente vai estar com o pastor aqui. O nome dele é o Lorielson, né? Você gostou dele? Vai estar pregando domingo aqui de manhã na ceia. Vai ter a apresentação, né, do netinho da Celeste. Ai, que bênção, vai ser bênção pura, tá? Então a gente vai começar no horário, tá, irmãos? Para a gente terminar no horário, tá bom? Então não perca, venha que vai ser bênção no nome de Jesus, tá? Não perca, venha, traga o teu quilo de alimento, traga a tua oferta, venha com o teu coração aberto e nós vamos celebrar a vitória que o Senhor tem nos dado, a ressurreição, o corpo e o sangue de Cristo em nossas vidas, amém? Vamos agradecer. Senhor Deus e Pai, abençoe a cada dízimo, a cada oferta que será ofertado na tua casa, Senhor. Dízimo, Senhor, é pela fé também, é a fé movimentando dentro de nós, é decisão, é algo que nós, Senhor Jesus, o mundo não entende, mas quando nós fazemos pela tua casa, pela tua obra, por amor ao Senhor. Então aquele que vai dar passos de fé, aquele que vai dar passos de vitória, seja abençoado na sua casa, na sua vida, na sua família, em todas as áreas. Nós agradecemos por essa noite, entregamos esse culto nas tuas mãos, entregamos a nossa vida, e que todos que vão passar para receber a unção sejam abençoados na vida profissional, financeira, espiritual, em todas as áreas. E nós te agradecemos o nome do Senhor. Leva os teus filhos em paz, guardados, abençoados, debaixo da tua mão santa e poderosa, no nome de Jesus. Amém.